Olá, boa noite. Um prazer enorme estarmos juntos, reunidos para mais uma palestra online da nossa Casa Espírita Aprendizes do Evangelho. Que a paz, o amor do Mestre Jesus nos ilumine e esteja conosco durante estas próximas horas. Hoje teremos a apresentação da Márcia Goretti, trazendo mais uma instrução para a gente sobre a doutrina espírita, sobre a introdução, na verdade, da doutrina espírita aqui no Brasil, contando um pouco da história, de como a doutrina veio da França, depois de codificada por Allan Kardec, e chegou aqui no Brasil, e hoje está entre nós, nos instruindo, nos tornando pessoas melhores. Agradecemos a todos que têm colaborado com a campanha do Quilo, levando os seus alimentos até a nossa casa. Lembrando que a casa está recebendo as doações todas as segundas-feiras, das 9 horas da manhã até as 11 horas. E quem quiser e puder contribuir, a doação será muito bem-vinda. Na próxima semana já vai ser feita a distribuição das cestas para as famílias assistidas. Então, com vocês, a Márcia Goretti, trazendo a introdução do Espiritismo no Brasil. Boa noite e até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite, amigos, irmãos, família Aprendizes do Evangelho. Hoje vamos falar do pioneiro na propagação e divulgação do Espiritismo no Brasil, Caibar Schüttel, também conhecido como bandeirante do Espiritismo. Vamos então conhecer a sua trajetória? Bem, nasceu em 22 de setembro de 1868, Caibar de Souza Schüttel, na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, século XIX, há pouco havia sido lançado o livro e publicado o Livro dos Espíritos e sendo divulgado na Europa. Retornando, seus pais eram Antero de Souza Schüttel e Rita Tavares Schüttel. E a cidade do Rio de Janeiro, nesta época, era a antiga capital do Brasil, a sede da corte imperial. Muito agitada, cheia de vida, muito movimento e boemia. E os cassinos e festas estavam sempre cheios. O seu pai era um homem bom, porém se tornou um inveterado jogador e perdeu tudo, como também muitos outros daquela época. Caibar Schüttel, entre 9 e 10 anos, ficou órfão. Primeiro desencarnou seu pai e, após 6 meses, a sua mãe. E ele foi, então, morar com o avô, que era um homem muito rico e chamava-se Dr. Henrique Schüttel. O avô o colocou no colégio Dom Pedro II, um dos mais tradicionais e um dos melhores da época, no qual ele até se destacou como excepcional e inteligente. Porém, aos 17 anos, jovem, impetuoso e um espírito muito independente, insatisfeito com o colégio e com a rigidez do avô, ele resolveu abandonar os estudos e procurar um emprego. Iniciou como prático de farmácia, corresponde a aprendiz, mas entusiasmado, aplicado e dedicado, logo se destacou, se desenvolvendo bem nesta profissão, como provavelmente já trazia bagagens de outras vidas. Teve ali bastante afinidade e futuramente se dedicando à área da saúde, como ciências ligadas a farmacêuticas e também humanas, ele realizou grandes obras de caridade. Mas, enfim, retornando a esta época, um jovem na flor da juventude, com vontades de se desvairar na emoção e aventuras, e morando no Rio de Janeiro, cheio de praias, lugar de luzes e boemia, logo se afeiçoou, à noite, à vida noturna. E
também. E ele acabou se prejudicando, pois era responsável para trabalhar, mas não dormia à noite. Então, seu organismo foi ficando debilitado. E em consulta médica, o médico deu um ultimato. Ou ele mudava, ou ele poderia definhar com a tuberculose, uma doença letal da época. Foi assim, então, que Caibar Chútil, seguindo o conselho do médico, divisou ali no mapa um lugar bem distante do Rio de Janeiro e seguiu então aqui para o interior de São Paulo, passando pelas cidades de Piracicaba, Araraquara, Itápolis, residiu e trabalhou em todas elas. Mas, nesta ocasião, também conheceu Dona Maria Elvira da Silva e Lima, e ela tinha um histórico de moça iludida e abandonada. E naquela época era um fato vergonhoso. Ela havia até sido expulsa de casa. Mas Caibar, já demonstrando ser um homem de bom caráter e humanista, uniu-se a Dona Mariquinhas e viveram nos primeiros tempos maritalmente. Após a sua conversão ao espiritismo, ele regularizou a situação, casando-se com ela no civil. Mas não tiveram filhos e sua união foi muito harmoniosa e feliz. Bem, em 1895, ele estava empregado na farmácia Moura, no centro da cidade de Araraquara, quando a cidade foi acometida por um surto de febre amarela. E Chútil, com sua experiência, conhecimento e prática, e também muito boa vontade, ajudou a muitos, socorrendo, aviando receitas e até medicando os enfermos. Por volta de 1896, resolve se mudar para a cidade de Matão, que na época ela era apenas um vilarejo incrustado na mata. Era uma vila que tinha o nome Vila do Senhor Bom Jesus das Palmeiras de Matão, que ele mais tarde descreveu assim. O nome era justificável, pois era guardada por frondosas árvores e animais selvagens, imensidão virgem que chegava a dar medo. Enfim, integrou-se na sociedade local, chegou até a militar, inclusive na política, mas seu feito principal foi a instalação da primeira farmácia de Matão, modesta, porém, onde começou todo o seu trabalho de caridade. Caibar Chútil atendia a todos com a mesma atenção, sempre disposto a ajudar. No meio do sertão, era raro ter médico. E, enfim, ele fazia às vezes. Serviu até de conselheiro da família. Visitava doentes em fazendas, colônias, vilarejos. Enfim, não gostava de cobrar, principalmente dos pobres. Ali, até hoje, o povo diz, a farmácia era do povo. E a vila foi crescendo e com seus esforços também, ele ajudou muito no desenvolvimento da região e muito mais as pessoas carentes. Por isso, ficou conhecido como o pai dos pobres de Matão, pois sempre que alguém pedia ajuda, necessitava de algum remédio, mesmo comida, roupa ou qualquer ajuda, ele se prontificava e sempre atendia. Até construiu uma mesa enorme, grande mesmo, no fundo da sua residência para servir refeições a 15, 16 pessoas todos os dias. E, é claro, com a ajuda da caridosa também
Dona Mariquinhas. Em frente à sua farmácia foi escrito Amante da Pobreza. Com grande talento para comunicador, sábio, inteligente e com grande prestígio na região, principalmente por sua autoridade moral, ele enveredou pela política para ajudar a vila a crescer. E esta, então, foi elevada a município de Araraquara. Mas mais tarde, com seus próprios recursos, comprou o prédio e instalou a Câmara Municipal da cidade. Então, a cidadezinha também foi elevada a município de Matão, emancipada de Araraquara. E assim, Caibar foi indicado para primeiro intendente. Intendente era um cargo que corresponde a prefeito. Então, ele foi o primeiro prefeito de Matão, exercendo por 2 vezes esse cargo. Primeiro, em 1899, de 28 de março a 7 de outubro. Depois, na segunda, atuou de 18 de agosto a 15 de outubro de 1900. E neste mesmo ano, a cidade recebia mais um propulsor do seu progresso, a locomotiva. Outras instituições também foram fundadas por Caibar. O Hospital da Caridade, Associação Comercial, enfim, quase tudo. Nascido em família católica, batizado aos 7 anos, por sua própria vontade, ele cumpria suas obrigações perante a igreja regiamente. Porém, por esta época, passou a receber em sonhos a visita constante de seus falecidos pais. Então, ele se interrogava intimamente. Seus pais tiveram tão pouco tempo de convivência com os filhos. Seria certo ou normal tal fato ocorrer? Então, procurou o padre da cidade para ajudar a entender o fenômeno. Insatisfeito com as explicações do padre, ele procurou outros 2 amigos, Manuel Calixto Prado e Quintiliano José Alves, que já naquela época realizavam reuniões de práticas espíritas domésticas, na intenção de entender a realidade do mundo extrafísico. Ali aconteciam reuniões com o fenômeno tipitologia e, convencido da existência da vida além túmulo, ele passou então a se dedicar firmemente aos estudos, às pesquisas, às experiências da doutrina espírita. Durante muitos meses e não parou mais. Tornou-se um incansável divulgador. Convertido ao espiritismo, cuidou logo de legalizar o grupo espírita Amantes da Pobreza. Em 1905, dia 15 de julho. Aí surgia a primeira casa espírita de Matão, hoje o Centro Espírita O Clarim. E no mês seguinte, já determinado e resolvido a propagar a doutrina espírita pelos 4 cantos do mundo, fundou o jornal O Clarim, em 15 de agosto de 1905. Como também, neste mesmo mês, no dia 31, consciente de sua responsabilidade como cidadão, regulariza sua união com Dona Mariquinhas, casando-se com ela no civil. Bom, Schuttel passou então a enfrentar dificuldades nesse caminho, pois início do século XX, costumes e tradições conservadoras, a maioria da população, católicos, o clero e o padre e alguns indivíduos da cidade passaram a hostilizar Caibar Schuttel. Mas ele, incansável e determinado,
continuou o seu trabalho, tornou-se um escritor fértil entre 1911 e 1937, escreveu muitos artigos e livros, e para publicá-los, Schuttel não mediu esforços. Com seus próprios recursos, adquiriu máquinas, papel, tinta, cola e outros insumos para impressão. E desse esforço surgiu a casa editora O Clarim, instalada dentro de sua própria casa. Porém, conforme relatos de historiadores da época, ele se deslocou por muito tempo até a cidade de Taubaté, muito distante dali, para fazer a impressão do jornal. Contam ainda que um dia, já em sua editora funcionando, mas com recursos escassos, ele entrou na casa com os olhos cheios de lágrimas, muito triste, e disse aos companheiros: "Esta será talvez a última edição de nosso jornal." Mas perseverou e, com muita vontade e oração, continuaram seus trabalhos e vou citar agora alguns livros por ordem cronológica: Espiritismo e Protestantismo, Histeria e Fenômenos Psíquicos, O Diabo e a Igreja, Espiritismo para Crianças, Interpretação Sintética do Apocalipse, Cartas a Esmo, Médiuns e Mediunidades, Gênese da Alma, Espiritismo e Materialismo, Fatos Espíritas e as Forças X, Parábolas e Ensinos de Jesus, O Espírito do Cristianismo, A Vida no Outro Mundo, Vida e Atos dos Apóstolos, Preces Espíritas, as 15 Conferências Radiofônicas e o Batismo, psicografado em 1986. Bem, em 1913, um fato deu ao jornal O Clarim a marca da resistência espírita. Foi organizada uma tiragem de 40.000 exemplares do jornal e seria distribuído no dia de finados nos principais cemitérios de São Paulo, como Consolação, Arajá, Quarta Parada. Mas o delegado Rude Ramos proibiu Schuttel de distribuir os jornais e ainda mandou recolher e confiscar muitos deles. Mas, determinado, Schuttel conseguia distribuir no cemitério da Quarta Parada a maioria dos exemplares, com sucesso na empreitada, e ainda assim a imprensa ajudou, pois fez reportagens sobre aquela situação, sobre o fato. Bem, em 1925, fundou a RIE, a Revista Internacional do Espiritismo, com a ajuda do amigo Luiz Carlos Borges, para levar as ideias espíritas avante e além das fronteiras do nosso país. 1936 e 1937, o incansável Caibar Schuttel ainda se deslocaria de Matão até Araraquara todos os domingos para proferir as 15 conferências radiofônicas na rádio PRD 4. Em 1937 ainda surgiu o grupo Ação Espírita Paulista, que tinha, além dos interesses em divulgações ideais espíritas, também interesses políticos. E um dos integrantes era amigo de Caibar Schuttel e pediu para ele publicar notícias políticas no jornal, a qual Caibar lhe respondeu: "O Clarim não será colocado nunca a serviço da política." Percebemos em sua trajetória que ele foi um homem humanista, que atuou por pouco tempo na política e apenas e tão somente para impulsionar o progresso daquela pequena cidade. Ele mais
era um homem de religiosidade, de amor ao próximo, caridoso. Enfim, através de um documentário em que ele conta um fato muito importante da história, nós vamos perceber a influência. Ele recebeu uma carta de um importante e renomado cientista italiano chamado Ernesto Bolzano, o cumprimentando por seu arrojo e coragem, porque ele ficou admirado em saber que, apesar de Schuttel morar numa cidade pequena no sertão paulista, ele conseguia difundir as ideias espíritas e que chegou ao conhecimento dele na Europa através da Revista Internacional do Espiritismo. Bem, naquele mesmo período, o presidente Getúlio Vargas iniciara uma grande investida para fechar todas as casas espíritas do Brasil. E Caibar Schuttel teve uma intuição. Ele enviaria aquela carta para o presidente da República para sensibilizá-lo. E ele enviou. Quando Getúlio Vargas leu aquela carta, mudou de ideia e até teria dito: se Ernesto Bolzano, um sábio, um estudioso, um homem respeitado em todo o mundo, aceita e respeita o Espiritismo, por que nós é que vamos contestar? Caibar de Souza Schuttel desencarna no dia 30 de janeiro de 1938, após curta enfermidade, vítima de um aneurisma cerebral, às 16h15. E também aconteceu um fato extraordinário nesta mesma noite. Através do médium Urbano Xavier, ele comunica-se e supostamente sugere ao médium dizer e traduzir que deveria ser escrito na lápide de seu túmulo a frase: vivi, vivo e viverei porque sou imortal. Alguns depoimentos e obras psicografadas nos mostram que Caibar Schuttel continua trabalhando em prol da doutrina espírita e que atualmente também é dirigente da colônia espiritual Alvorada Nossa. Findamos aqui a história do bandeirante do Espiritismo. Boa noite e que Jesus ilumine os seus caminhos.